volta ao Estúdio 36 no oferecimento de Fãs Cabeleireiros Estética. Lugar de sentir bem. Os melhores serviços agora em 2 endereços. Você é daqueles que sua frio só de pensar em falar em público? Toda vez que quer expressar uma ideia para os outros, perde a voz, fica nervoso, esquece os detalhes importantes. Saiba que você não é o único. E para não ter mais medo, então o ideal é se preparar, ter um bom conhecimento do assunto a ser abordado, assim como das técnicas de apresentação e oratória. E para falar sobre isso, então, eu converso com 2 palestrantes, 2 que entendem muito bem desse assunto. Aqui ao meu lado, a Cássio Garcia e ao lado dele, Daniel Piccoli. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Boa noite. Cíntia. Bom, a oratória hoje em dia é muito importante, né? A gente estava até brincando ainda há pouco que o mundo é dividido em 2. 2 blocos. Pessoas que falam em público e pessoas que não falam em público. É meio radical, mas é, né? Você que inventou isso? Joga umas frases aí meio à tola e de repente cola, né? Não, porque temos 2 pessoas para escolher. Uma fala bem, a outra é completamente tímida. Ser teu assessor. Vou pegar aquele que fala bem, né? Que se comunica bem, não é verdade? Isso na sua vida profissional sempre vai fazer a diferença. Sempre faz a diferença. Sempre faz a diferença. E até mesmo na vida pessoal, né, Cíntia? Nós vemos, assim, quantos relacionamentos, quantas relações conjugais, até mesmo familiares, acabam um pouco perturbadas por causa da falta da comunicação. Isso, toda forma, o curso de comunicação não precisa ser necessariamente para um público muito grande, de 1000 pessoas, 50 pessoas. Pode ser eu e você, pode ser nós 3 aqui, às vezes o teu cliente. Então, são várias situações. Em família que você está falando, às vezes você não conversa sobre determinado assunto com seus pais porque não sabe como começar, né, a discutir a questão, por exemplo. E a timidez, Cíntia, ela atrapalha a vida profissional e a vida pessoal. Muitas vezes no encontro, né, na família, a festa, o aniversário, você faz questão de chegar meia hora antes, por quê? Para exatamente não ter aquele desprazer de ficar cumprimentando os parentes, o medo, não é verdade? Já chega antes para... Fica lá no seu cantinho, os outros que venham cumprimentar. Até mim, exatamente. Gente, que tem... Ó, o Daniel, para quem não sabe, é um dos mais jovens palestrantes, né? Isso. Aprendeu tudo com a Cássio. Sim, exatamente. Acompanhamos o trabalho da Cássio faz bastante tempo, então são vários cursos que são trabalhados o tema da oratória, motivação, essa parte de comunicação e administração como um todo. Então, já vai uma experiência jogada aí, sim. Já acompanhava desde 12 anos. Ficava lá olhando, vendo, falei, vai pegando aí o jeitinho, né? A maneira simples de falar. Porque para falar em público, ou para se apresentar, eu sempre digo o seguinte: em primeiro lugar, naturalidade. Em segundo lugar, naturalidade. Em terceiro lugar, aí sim, naturalidade. Falar, não botar aquela máscara, né, Cíntia? É tal de colocar máscara e tira a máscara e você fica artificial. O que a gente estava conversando ainda há pouco também, não é? Não basta apenas você expor o seu trabalho, fazer a sua apresentação. Você tem que ter esse poder de persuasão, de convencer, né? De querer ser ouvido. Exatamente. Tem que fazer os outros ouvir você. Falar bem em público, eu digo que segue um binário, que é conhecer bem o que vai falar, dominar o assunto e conhecer as técnicas da oratória. Às vezes, fala bem, mas não conhece a técnica e sai aquela coisa toda feia, né? E outra coisa, Cíntia, é saber motivar aquele público, passar a tua ideia, não apenas naquela mesma tonalidade, com falta de interesse. Você tem que passar entusiasmo. Nuances, né? Exatamente, passar entusiasmo, passar motivação. E se, de repente, não souber falar muito em público, fale com o coração. Essa é uma dica bastante importante que nós damos até pessoas mais simples, que vão até os nossos cursos, que falem com o coração mesmo, falem abertamente e, às vezes, não queiram incorporar aquela máscara, como a Cássio falou, de um artificialismo e querendo usar palavras que, às vezes, não é do vocabulário e que não falam, mas não dizem nada. Fica artificial, né? Pois é, esse negócio de falar difícil, de querer buscar palavras rebuscadas. Lá naquele alto, e a palavra não combina com a pessoa, não combina com o momento, com a apresentação, com a plateia. Com nada. Isso é terrível. Então tem que ser coisa simples. Para apresentação, tem que buscar sempre essa simplicidade mesmo. Tem algumas técnicas básicas, né? Algumas que impressionam. Por exemplo, você me falou da maçã, né? Explica para nós da maçã, Daniel. Então, eles trouxeram até uma maçã que o vai início, fazer uma né? demonstração. Essa maçã é uma dica bastante simples, porque a gente comentava daqueles momentos iniciais que a pessoa se dirige à frente a um público e são vários sintomas que depois a gente pode explicar melhor da adrenalina na corrente sanguínea. Então, uma delas é a rigidez facial.
E uma dica bastante simples, no nosso estado a gente se aproveita, que é aí campeão brasileiro da produção de maçã, quer falar a palavra maçã. Maçã, e com essa maçã você exibir esse sorriso e quebrar aquela rigidez facial. Então, uma dica bastante simples que fica aí para o momento antecedente à apresentação, falar essa palavrinha simples, maçã. E o sorriso nos olhos, né? A macieira, o sorriso nos olhos. E como ele disse, o entusiasmo no coração. O macieral. Então, maçã, macieira e macieral. Mas Agora é importante olhar bem nos olhos das pessoas também, não? Para você se sentir mais seguro. Tem uma técnica, né? Por exemplo, se você é tímido, a técnica é olhar nos olhos. Os olhos é a janela da alma, como se diz. Mas se olhar nos olhos causa timidez, olhe na testa. Finge que está olhando nos olhos. Fica melhor e a impressão que você passa é que está passando, né? Aquele olhar sobre todos os ouvintes. E espalhar bem esse olhar por todo o público, por toda a plateia, como se desse a entender que você está falando pessoalmente com todos, apesar daquela plateia de 200, 500 pessoas. Então é algo muito importante de se fazer. Não, e nunca pensar num número. Tem 500 pessoas aqui, tem 1.500 pessoas. Fazer de conta que estivesse falando aquele bate-papo gostoso como nós estamos aqui e passar aquela ideia para todos e não ficar como se estivesse de um outro lado para um público ali extraterrestre que quer te dominar, nada. É um bate-papo gostoso. Que é muito normal ficar rígido, né? Você vai começar a falar, a rigidez toma conta, os ombros caem 2 centímetros, a bunda vai um pouquinho para frente, e você parece um boneco, né? Então, nessa hora, o ideal, a ansiedade e o medo aparecem para todo mundo, né? Assim, aparece. Então, é porque o coração começa a bater mais rápido na hora. A adrenalina, ela é injetada nas veias e artérias e você percebe que tudo contrai, que a adrenalina é vasoconstrutor, então... Até vocês, não? Vocês não... Sim! Todos. Não se todos sentem nós, assim, todos nós. ansiosos? Grandes oradores, grandes apresentadores, nós temos aí exemplo da TV, já admitiram que é comum essa adrenalina no corpo e para eles, claro que com muita técnica, muita prática, já são acostumados às situações, mas aquele, quando o pessoal fala que 30 segundos para entrar no ar... Todo mundo, né? Até você também fica um pouquinho nervoso, fica, né? Ó, 30 segundos, 20 segundos. 20 segundos. Então, a técnica boa é apertar uma mão na outra, inspirar bem pelo nariz, né? E soltar pela boca fazendo pressão. Antes de começar o programa, antes da tua apresentação.